Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre tudo que tá rolando no Vasco. Hoje tem jogo, depois desse caralhão de dias sem Campeonato Brasileiro por causa dessa porcaria dessa data FIFA. Como eu falei, eu quero que a seleção e a CBF vá pra casa do caralho, né? Ontem mais uma ataca, mais um vexame, agora no Maracanã. Perdeu para o Uruguai, perdeu para a Colômbia, perdeu para a Argentina. Olha, só vai para a Copa do Mundo porque são 7 times, viu? Se contar a repescagem, são 7 times sul-americanos. Aí fica impossível, ou quase impossível, de não ir para a Copa do Mundo. Mas esquece ganhar a Copa do Mundo, que essa seleção normal aí com jogadores muito meia boca nunca vai ganhar um título de Copa do Mundo. Se você pegar as prateleiras, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Portugal, e o que mais? França, para mim, disparada a melhor seleção hoje, se você for ver as eliminatórias da Euro. O Brasil tá muito longe, a Argentina tá muito longe. Ah, mas jogou de igual para igual com a Argentina, é o título do Brasil. É jogar de igual para igual e perder. Vejo muito isso, via muito isso com o Vasco, né? Então, esquece Copa do Mundo, filho. Esquece que esse Brasil... E é bem feito pra CBF. É bem feito pra esse antro de gente safada que tem na CBF. Enquanto não passar o futebol no Brasil a limpo, uma CPI de verdade pra gente pegar os corruptos, os ladrões, os bandidos que existem nos clubes de futebol e na CBF e colocar na cadeia, porque tem muito político envolvido, por isso que não acontece, né? Enquanto não fizer isso, a gente vai ter um balcão de negócio chamado Seleção Brasileira passando vergonha, como a gente viu ontem. Vamos falar de Vasco. O Vasco joga hoje contra o Cruzeiro. Antes, só vou pedir, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa força. Vasco encara o Cruzeiro hoje às 19 horas jogando em Minas. É a partida que vale pela 33ª rodada. Jogou isso aí vão ficar os times, pelo menos na parte de baixo, todos com o mesmo número de jogos. Né? O Cruzeiro e o Vasco têm 40 pontos, o Vasco está à frente do Cruzeiro por causa de critérios, né, de desempate. E, na minha opinião, quem venceu hoje, tanto o Cruzeiro quanto o Vasco, praticamente se livra do rebaixamento. Eu vou explicar numa simulação que eu fiz daqui a pouco porque que dificilmente o time que venceu hoje vai cair para a segunda divisão. Antes eu vou trazer as prováveis escalações. O Cruzeiro vem de Rafael Cabral, William Oliveira, Luciano Castan e Marlon, Matheus Jussa, Machado e Matheus Vital. Machado é o que fez o gol no primeiro jogo. Aí no meio de campo você tem Matheus Jussa, Machado e Vital. Nicão, Bruno Rodrigues, Rafael Elias são aí os prováveis jogadores que vão encarar o Vasco hoje. Cara, se você olhar para esse time do Cruzeiro, o Cruzeiro tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, por isso o Cruzeiro não caiu para a segunda divisão. Tem uma defesa muito sólida, é um time difícil de tomar gol, só que tem um dos piores ataques da competição. Um time que tinha, igual eu falei, Zé Ricardo, Matheus Vital e Nicão. Aí, se o Vasco não ganhar de um time desse, aí tá de sacanagem. Mas futebol é jogado, é como eu falei, o Cruzeiro tem a melhor defesa da competição e é um time bastante enjoado. Tradição, né? É um time grande, é um time que vai dar trabalho para o Vasco hoje. Apesar do Vasco vir de uma sequência de vitórias, são 4 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas, uma vitória aí. É o céu para o Vasco hoje. Então é uma decisão para o Vasco hoje que vai de Léo Jardim, Avenida Pumita deve ser o titular, Michael Medel e Piton. No meio de campo, Zé Gabriel, Praxedes precisando voltar a jogar bola, Paulinho precisando ser aquele cara decisivo também. É o meio de campo do Vasco. Com um ataque, é o Rossi, Peck e Verratti, essa provável escalação do Vasco, que o Peck não seja aquele jogador fominha e que o Rossi esteja em um dia bastante inspirado para fazer o Pirata estar em condições de colocar a bola para dentro hoje, tá? Então tá aí a provável escalação do Vasco, que tem 15 pendurados. Por isso que o Vasco tem que resolver isso hoje. 15 jogadores pendurados. Do time titular que entra hoje em campo, 6 estão pendurados. É o Léo Jardim, o Peck, Praxedes, Paulinho, Zé Gabriel, meio de campo todinho. Puma,
e o Michael. Esses são os jogadores que se tomar cartão amarelo não jogam contra o Atlético Paranaense. Mais alguns, o Marlon Gomes, o Léo Pelé, o Bambu, o Sebastião e o Serginho. São 15, então trouxe alguns dos jogadores que estão entrando em campo e se tomar um cartão amarelo estão fora do jogo no sábado. O jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense lá na Arena vai ser no sábado. Quem apita o jogo é o Leandro Pedro Voaden e na sala do VAR é o Daniel Nobre Bins. Tomara que eles não interfiram na partida, né? Que se é para o Cruzeiro vencer ou para o Vasco, que vença honestamente, jogando bola, tá? Jogando bola. Algumas curiosidades da primeira partida entre Vasco e Cruzeiro, que foi em São Januário. A primeira, o jogo foi também com portões fechados. O Vasco estava cumprindo uma punição, né, do Ministério Público, que interditou São Januário por mais de um mês, de quase 2 meses. Ontem você viu a baderna no Maracanã, quebra-pau, gente saindo ensanguentada, aquelas cenas horrorosas. E cadê os pilantras para ir lá interditar o Maracanã? É só o Vasco, né? Até porque a grana que teve que pagar para a vistoria, o procedimento todo, foi uma fortuna, né? E a gente entende como é que as coisas funcionam politicamente, né? Nos bastidores do futebol. Então tá aí, o Vasco jogou com o Cruzeiro no primeiro jogo, portões fechados. O Cruzeiro ganhou com um gol nos acréscimos do primeiro tempo, um gol de falta que eu vou colocar aqui para você ver, do Machado. Pegou bem na bola, acho que estava pro Léo pegar, mas tá aí o gol da vitória do Cruzeiro. O time do Vasco só tinham 3 jogadores que entram como titular hoje, que é o Léo Jardim, o Michael e o Pumita. Os 3 estavam em campo. Olha só como estava diferente o time do Vasco no primeiro turno. Era Léo Jardim, 3 zagueiros, Capasso, Michael e Léo. Jogou com 2 alas, que era o Puma e o Serginho no meio de campo nessa linha para completar com os alas. Era o Marlon Gomes e o Matheus Carvalho. E no ataque, um ataque bem jovem, era o Orediano, o Eric Marcos e o Peck. 3 jogadores aí de velocidades. Mais insinuantes, né? O Orediano é o chinelinho que está com o braço engessado. Se no Vasco tinham 3 jogadores que vão estar em campo hoje como titular, do Cruzeiro, 7 jogadores eram titulares e provavelmente serão titulares hoje. Rafael Cabral, o William, Luciano Castan, Jussa, o Machado, cara que fez o gol, o Matheus Vital e o Bruno Rodrigues, que está numa boa fase fazendo gols. Está aí o time do Cruzeiro para encarar o Vasco hoje logo mais. Por que eu coloquei na capa? Porque se o Vasco vencer hoje, não cai. Fiz uma simulação e na simulação é o seguinte. A primeira eu vou colocar aqui. Na primeira situação, o Vasco perde. Se o Vasco perder, esquece o Cruzeiro. Vai a 43, eu falei, esse não cai, porque ele vai abrir. Depois eu vou explicar porque que o Cruzeiro não cai, que é a mesma situação se o Vasco ganhar. Mas o Vasco fica em 16º com 40 pontos. Acima do Vasco, 15º, é o Santos com 42. Abaixo do Vasco, o primeiro na zona de rebaixamento seria aí o Bahia com 38 pontos. 17º colocado. Ficaria embolado ali para Santos, Vasco e Bahia, essa última vaga. Estou desconsiderando o Goiás, né? Vamos considerar o Goiás? Santos, Vasco, Bahia e Goiás para 2 vagas. Agora vamos para a situação de empate. Se empatar, tanto o Vasco, tá aqui ó, tanto o Vasco quanto o Cruzeiro vão a 41. Nesse caso, né, o Vasco continua na frente do Cruzeiro por critério de pontos, né, por critério de vitória e saldo. Então o Vasco continua na frente do Cruzeiro. O empate não é mau negócio. Se vencer é melhor, mas o empate não é mau negócio. Mas olha a situação. Se o Vasco e o Cruzeiro empatarem, aí a próxima rodada a gente tem 3 jogos importantes. O Cruzeiro vai a Goiânia encarar o Goiás. O Vasco vai à Arena encarar o Atlético Paranaense. E o Bahia vai a São Paulo encarar o Corinthians. Os 3 times que brigam diretamente com uma vaga. Se colocar o Goiás, 4, né? Porque aí vai ter o Cruzeiro e Goiás. Mas os 3 times jogam fora de casa. E aí, vamos dizer que o Cruzeiro e o Vasco percam e o Bahia vença o Corinthians. O Bahia vai a 41 e passa o Vasco e o Cruzeiro nos critérios de desempate. Então, se o Cruzeiro e o Vasco perderem e o Bahia vencer, o Bahia passa o Vasco e o Cruzeiro. Se o Cruzeiro pelo menos empatar com o Goiás, o Vasco perde e o Bahia vence, Vasco vai para a zona de rebaixamento. É uma combinação improvável, mas pode acontecer. E se o
o Vasco vencer, aí a situação é melhor para o Vasco, a gente já sabe como é que o Vasco vai abrir mais pontos e, como eu falei, praticamente se mantém na primeira divisão. Então vamos para outra situação, se o Vasco ganha do Cruzeiro hoje. Se o Vasco ganha do Cruzeiro hoje, ele vai a 43, abre 5 pontos do Bahia, o primeiro time na zona de rebaixamento. Tá aqui, ó, vence, abre 5 pontos do Bahia. O Vasco vai a 43 e o Bahia fica com 38, né? Aí é como eu falei, o Bahia vai pegar um Corinthians que não perdeu ou não perde jogando na Arena Neoquímica. E se o Corinthians perde se o Bahia perde para o Corinthians e mantém essa distância de 5 pontos, não estou nem levando em consideração o jogo do Vasco e Atlético Paranaense, tá? Aí já era, cara, porque aí vão ficar 3 jogos, 3 rodadas pro Bahia tirar 5 pontos. Aí eu acho que, minha opinião, o Vasco não cai para a segunda divisão se vencer o Cruzeiro hoje. Praticamente carimba ou mantém a possibilidade, confirma, né, o Vasco na Série A de 2024. Deixe seu comentário, curte o vídeo, vamos ver se a gente, tô de branco aqui para ver se dá sorte, né? Vamos ver se a gente busca essa vitória jogando em Minas Gerais, para a gente voltar num vídeo de pós-jogo com pontos vindo de Minas, mesmo uma vitória ou um empate seria interessante, tá? Deixe seu comentário aqui, eu tô maluco, não, o Vasco ainda corre o risco, curte o vídeo, se inscreve no canal, grande abraço, fique com Deus, até logo mais e saudações vascaínas.